Boa noite, meu senhor e minha senhora. Vamos começar o episódio 101 do nosso podcast do sono. Hoje eu pensei num episódio especial também. Não vou dizer que é. Eu ia falar comemorativo, mas não é um episódio comemorativo, é um episódio especial mesmo. Estou gravando aqui no dia 31 de março. São quantas horas agora? São 11 horas do dia 31 de março, praticamente. Não, 18 minutos para as 11 horas. Hoje é 31 de março e vou publicar esse episódio no dia 31 de março ou no dia 1 de abril, que é o dia da mentira, ou também o dia do golpe. Né? Esses dois dias, dia 31 e o dia 1 de abril, dia 31 de março e 1 de abril, são os dias aí que a gente costuma relembrar o golpe militar de 64. Que começou no dia 31, mas se concretizou de fato na, no dia 1º. Na verdade, foi organizado ali na madrugada, né? No dia 31, e as coisas aconteceram no dia 1º. Esse efetivo no dia 1º. Os grandes momentos acontecem aí no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E a gente aqui no Brasil tem uma disputa, né? De qual seria a data correta. Se seria no dia 31 de abril, ou de março, ou 1º de abril. Porque o 1º de abril é o dia da mentira, né? E aí pegaria muito mal para os militares falarem que a revolução deles aconteceu no dia da mentira, o que é irônico, sarcástico, que o golpe militar tenha acontecido no dia da mentira. Então por isso eles sempre escolheram o dia 31. Foi quando, na madrugada ali, na noite, começaram as movimentações. E a disputa exatamente de hoje, com a memória histórica que a gente tem, de resgatar o dia do golpe como o 1º de abril mesmo. É o dia em que ele se concretiza de fato. E é isso. E aí eu separei aqui, eu estou lendo um livro, né? Por coincidência, já faz um tempinho que eu estou lendo esse livro, que se chama A Universidade Interrompida, do Roberto Salmeron. Um livro da editora UNB, A Universidade Interrompida, Brasília, 1964 a 1965. É um livro que foi escrito por esse professor de física ali da primeira geração da UNB, que é o Roberto Salmeron. E ele escreveu esse livro em 98. Deixa eu ver aqui. Acho que é 98 isso. Só existe uma edição desse livro, então é um livro chato de achar, você só acha em sebo. É até um pouquinho caro, porque você só vai encontrar ele usado, e ele usado vai ser o preço de um livro novo, aí, 50, 70 reais, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom, onde o professor Salmeron, que é físico, mostra a sua incrível capacidade enquanto escritor e reconstitui vários acontecimentos históricos sobre a Universidade de Brasília, com farta documentação. Ele vai referenciando aqui, mostrando realmente que o espírito que a Universidade de Brasília tinha em mente quando foi criada, que era de ser uma universidade interdisciplinar, e que a formação não fosse tão fragmentada. Todo mundo teria uma educação humanística, científica, filosófica, independente da área que, que as pessoas escolhessem. Né? Essa era, sem muitas delongas, a ideia da Universidade de Brasília, originalmente, que foi por conta da ditadura bastante atacada. No dia 1º a gente tem o golpe. Se não me engano, no dia 9 de abril, 8 dias depois,
a Universidade de Brasília é invadida e os Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que eram seus reitores, vão ser destituídos da reitoria, vão ser cassados, mandados embora, enfim. Muitos professores vão ser presos, alunos vão ser demitidos, muitas pessoas. E a universidade foi invadida 4 vezes ao longo da história, em 64, em 65, que é exatamente a história que o livro conta, de como em 65 você vai ter uma das principais crises dentro das 4 invasões da UNB, né? As mais graves foram a de 65 e a de 68. E teve em 77 também a universidade foi invadida pelo exército e pela PM, etc. O livro, então, ele começa falando sobre a construção de Brasília, a ideia da construção da Universidade de Brasília, de onde veio essa ideia, quais eram as resistências, né, que tinha resistências políticas. Aí ele fala um pouco da ideia de como era a UNB, conta esse resumo aqui, ele leva um tempo falando isso. Aí depois ele entra, né, na ditadura, o que aconteceu em 64, a UNB foi invadida, ele conta direitinho o que aconteceu, mas o foco dele é em 65, né, então ele já vai, ó, vamos ver aqui. É um livro de 400 e tantas páginas. Eu estou aqui na página 218, não, 221. E, e aqui que chegou, há pouco tempo que chegou em 65. Então, mais ou menos, seria até a metade do livro, ele vai contextualizando. E aí ele chega em 65, aí pela página 170 e tal, e a universidade ainda não foi invadida. Ele está mostrando o que vai levar a universidade a ser invadida, a ter a questão ali da demissão, que ele vai focar muito nesse episódio. Em 65, você houve uma demissão coletiva de 200 e tantos professores da UNB. Então, assim, a universidade quase deixou de existir e é um dos maiores, uma das maiores hecatombes aí, educativas no ensino superior do Brasil, né? Essa questão da demissão de 200 e tantos professores em protesto à falta de, de autonomia na universidade e da educação como um todo. E aí ele está destrinchando isso, está, né? Preparando esse terreno, mostrando que depois da ditadura, né, é colocado são colocados reitores que são indicados pelos militares, então vai ter uma perseguição política dos professores, o exército está sempre ali por detrás controlando tudo, começam a rolar muitas demissões que não tem explicação. Tem desculpas, mas o desculpa, o professor não tem currículo. A gente pensa, não, o professor tem currículo, ele foi aprovado pela comissão aqui, de que contrata, não sei o quê. Só que o reitor, não, eu vou demitir porque não tem currículo. Não é mentira, eu ia demitir porque os militares queriam que demitissem, né? O professor e tal, por motivos políticos. Não fala muito dessa perseguição. E aí ele vai destrinchando aqui em 3 casos de 3 professores que foram demitidos e que vai levar um crescente contexto de maior insegurança na universidade. Então tem esses 3 professores que são demitidos por motivos políticos, e aí depois disso todos os professores, isso vai crescendo, e todos os professores coordenadores, eles decidem se demitir também, que dá aí uns 10 professores, uma coisa assim, coordenadores. E toda essa parte do livro, né, que ele está falando desse ter um golpe, aí beleza, de segurança. Só que ela vai crescendo à medida em que teve a UNB invadida, pessoal preso, demissões, e mesmo depois que a UNB foi invadida e os PMs saíram e o exército continuou rolando demissões, essas interferências. E tem uma parte muito interessante, né? Que ele está falando de um professor, no caso de um professor que foi demitido, foi o professor Décio de las Casas, e que era professor de sociologia, inclusive, que era a minha área. E ele foi contratado e logo, logo foi demitido, em 3 meses, algo do tipo.
E aí, essa meio que uma das gotas d'água para que os coordenadores, tipo assim, não, agora não dá mais, a gente não consegue, a gente não vai aceitar trabalhar nesse contexto, né, depois da demissão desse colega de trabalho aí. E aí tem essa parte interessante, que é uma seção do livro que se chama A Defesa de um Princípio e a Posição Moral do Interessado. Aí ele fala dessa questão do caso Décio de Las Casas. Queremos deixar claro que a motivação dos coordenadores na luta que travavam, os coordenadores, né, que se demitiram porque o outro professor foi demitido, não era a defesa de um colega em sua situação pessoal, mas a defesa de um princípio, a autonomia acadêmica da universidade. Era a mesma motivação que os levou a reagirem contra a demissão de Hernani Maria Fiore, que foi um outro professor demitido também. É importante que em episódios dramáticos o comportamento moral das pessoas seja conhecido. Ah, não, isso aqui esquece. Essa parte aqui. Enfim, uma parte que eu acabei de passar aqui é interessante. Então o episódio de hoje vai ser isso aí, certo? Já contei aí o contexto do livro, quem escreveu o livro, o que aconteceu até agora. Vou ler algumas páginas aqui. É um especial, então, 60 anos do golpe da ditadura, que implementou a ditadura militar no Brasil. Então, eu estou aqui nesse contexto que eu já falei, né, das demissões. E aí tem aqui o tópico: greve do corpo docente e dos estudantes. Então, vou começar a leitura aqui. Não há nada pior do que datas para tornar a leitura insípida. Algumas, no entanto, devemos mencionar, para que a proximidade dos fatos seja clara. Laerte Ramos de Carvalho assumiu o cargo de reitor em 1º de setembro de 1965. Você teve, depois do golpe, né, você tirou ali o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira da reitoria, que eram os fundadores também da universidade. Aí foi colocado um tal de Zé Firino Vaz, que era um protegido da ditadura, e depois ele foi substituído por esse outro cara aqui, que é o Laerte Ramos de Carvalho, que era um cara mais intransigente ainda, e mais protegido, vamos colocar assim, e amiguinho dos militantes. No dia 8 de outubro, recebeu um aviso quem recebeu? O Laerte Ramos de Carvalho, que assumiu o cargo em 1º de setembro. No dia 8, ou seja, um pouco depois de meio, né, recebeu um aviso do Ministério da Educação negando a permanência de Roberto Las Casas na universidade e comunicou ao interessado. No mesmo dia, os coordenadores tiveram a última reunião com ele, e à noite os professores realizaram uma assembleia. A insistência para um reenvio ao Ministério, porque esse professor, né, ele era um funcionário do Ministério da Educação, e aí ele foi cedido para a Universidade de Brasília. Aí como ele queriam tirar ele, aí, em vez de falar assim, a gente tem que inventar uma desculpa para demitir ele da universidade. Ele, não, o Ministério precisa muito dele, ele tem que voltar para o Ministério, não pode dar aula, não. É uma desculpa aqui, resumindo a história. A insistência para o reenvio ao Ministério de Roberto Las Casas, que desejava continuar como professor, reavivou o sentimento de insegurança, com o pensamento de que qualquer um poderia ser desligado da universidade por pressões externas, sem poder defender-se. Preocupados, os docentes pediram aos coordenadores que lhe dessem informações, o que motivou a realização de uma assembleia. Nessa reunião, à medida que as discussões avançavam, os participantes mais se convenciam de que não podiam continuar passivos, aguardando os acontecimentos, sem mostrar desaprovação pelo que estava acontecendo. Decidiram fazer uma greve de 24 horas. Como era sexta-feira, a suspensão dos trabalhos foi quase simbólica, pois constituiu somente em não dar aulas no sábado de manhã, as outras atividades tendo sido exercidas normalmente. No sábado, 9 de outubro, os estudantes entraram em greve por solidariedade aos professores e por causa das numerosas reivindicações não satisfeitas. Laerte Ramos de Carvalho ampliou a importância da greve e tomou 2 atitudes drásticas, repressivas de cunho policial. Pediu o envio de tropas militares à Universidade de Brasília e expulsou 15 professores.
Para as expulsões, baseou-se em certos casos e informações que recebeu de fontes que não quis revelar, sobre pessoas que falaram na Assembleia. Acabou esse tópico. Próximo tópico. O reitor pede o envio de tropas policiais e militares da universidade. No mesmo sábado, o reitor tomou uma medida fora de proporções com os acontecimentos e única na história universitária brasileira. Pediu o envio de tropas à universidade que dirigia. O pedido foi feito ao diretor do Departamento Federal de Segurança Pública, o general Riograndino Cruel, com a seguinte carta: Brasília, 9 de outubro de 1965. Ofício R001. Assunto: solicita o envio de tropas policiais para a manutenção da ordem e preservação do patrimônio da Fundação Universidade de Brasília. Senhor General, considerando a gravidade dos atos de indisciplina representados pela declaração de greve por parte dos professores, instrutores e estudantes dessa universidade, considerando que a declaração de greve nas atividades universitárias é vedada pela Lei 4.464, de 9 de novembro de 1964, a qual estabelece que incorre em falta grave o reitor que, por atos, omissão ou tolerância, permitir ou favorecer o não cumprimento de seus preceitos. Abre parênteses, o golpe militar de 64 retirou o direito de greve de qualquer maneira, né? Então, assim, é aquela coisa. Ele queria retirar um direito, mas para dar uma impressão de que retirar um direito ainda é uma coisa legal e dar uma impressão de normalidade, você formaliza isso por meio de uma lei, ainda que seja uma lei injusta, anticonstitucional, imoral ou etc. Isso era muito característico no Brasil, em especial, na nossa ditadura. Voltando aqui. Considerando que os estudantes, influenciados inclusive por elementos estranhos ao corpo discente dessa universidade, iniciaram a colocação de cartazes e a pintura de paredes com inscrições ofensivas, pairando dessa forma ameaças de depredações nos prédios dessa universidade. Considerando finalmente que o artigo 46, item 13 do Estatuto dessa Universidade, como aprovado pelo Decreto número 1872 de 1962, atribui ao reitor competência para exercer o poder disciplinar e adotar ad referendum do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília as providências que se recomendem para a manutenção da ordem e da disciplina da universidade, cabe-me solicitar de Vossa Excelência o envio de tropas policiais e militares para o campus universitário, a fim de garantirem a ordem e preservarem o patrimônio dessa fundação. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. Professor Laerte Ramos de Carvalho, reitor. Para Sua Excelência, o Senhor General Riograndino Cruel, diretor do Departamento Federal de Segurança Pública. Uma nota, acervo de documentos da Universidade de Brasília. Aí acabou que a carta, vamos voltar para o Salmeron falando aqui. É um livro em primeira pessoa, assim, né? O Salmeron contando as memórias dele e descrevendo, mas com uma ampla documentação muito bem fundamentada. O general não ponderou, enviou tropas. Do ponto de vista moral, essa foi a mais grave das invasões da Universidade de Brasília, porque solicitada pelo próprio reitor. É verdade que apareceram inscrições em paredes, mas a afirmação de que pairavam ameaças de depredação nos prédios era inteiramente gratuita. Não houve depredação, nem ameaça de depredação, como não tinha havido nas situações críticas anteriores. O professor Laerte Ramos de Carvalho chegou à Universidade de Brasília sem conhecê-la e sem conhecer os que lá trabalhavam, construindo uma imagem deformada da realidade. Assumiu a reitoria com a mentalidade de quem tivesse por missão endireitar malfeitores. Sobre o trabalho, sobre pessoas, sobre seres humanos, não ouviu quem era competente para instruí-lo. As únicas informações que lhe interessavam foram as que recebeu dos órgãos oficiais, veiculadas pelos diversos tipos de polícia e de serviços secretos. Inclusive, bom lembrar que toda a repartição pública e inclusive empresas privadas
estratégicas para o governo durante a ditadura, nelas foram instalados ASIs, que eram Assessorias de Segurança Interna, que é basicamente um gabinete com um militar dentro do órgão público para espionar e gerar informação sobre aquele local. Isso era obrigatório. 5 semanas e meia, somente após ter assumido seu cargo, pediu que tropas policiais militares invadissem a universidade. Outro tópico: a universidade sob ocupação militar. As tropas invadiram o campus na madrugada de segunda-feira, 11 de outubro. De manhã, encontramos a universidade ocupada militarmente, os edifícios e as vias de acesso guardados por soldados, e fomos impedidos de entrar. Argumentei que minha presença no campus era necessária devido às minhas responsabilidades. As ordens eram para todos, ninguém podia entrar. Regressei ao meu apartamento. Mal tinha chegado, comecei a receber telefonemas de colegas e de estudantes, perguntando-me se estava a par do que ocorria. Meu primeiro ato foi telefonar ao reitor para protestar. Disse-lhe que ele nem podia avaliar as consequências do que estava fazendo, que tinha aberto um abismo entre ele, de um lado, e os professores e estudantes no outro, e que seria considerado responsável por tudo que viesse a acontecer. Além de tolherem movimentos de estudantes, docentes e famílias que moravam no campus, como os inevitáveis transtornos, os soldados impediram a presença de pessoas competentes nos laboratórios, que ficavam perigosamente sem vigilância. Haviam equipamentos delicados em funcionamento, podendo ser facilmente danificados, e no Instituto de Biociências, animais utilizados em experimentos precisavam ser cuidados e alimentados. Como consequência do telefonema ao reitor, um funcionário da universidade veio entregar-me um papel, representativo daquela situação. Dizia ele: Universidade de Brasília, Gabinete do Reitor. Declaração. Declaro que o senhor Roberto Aureliano Salmeron está autorizado por essa reitoria a transitar no campus da Universidade de Brasília. Brasília, 11 de outubro de 1965. Renato Dias Santos Brandão, chefe de gabinete. Assim, um coordenador de institutos poderia comprovar aos oficiais militares que estava autorizado a transitar pelo campus. De posse desse documento, fui à universidade. Quando caminhava para o meu escritório, cumprimentou-me o general Darcy Lázaro, comandante do batalhão da Guarda Presidencial, em uniforme de serviço, que entrou na reitoria. As conversas em escritórios fechados não podem ser ouvidas, mas podem ser julgadas. Mas aquelas tropas expostas ostensivamente no ambiente de estudos eram a demonstração pública aos olhos de milhares de pessoas e da imprensa de todo o país de como pretendiam dirigir a universidade, o reitor e os que o protegiam. Uma semana depois, o reitor expulsou 15 professores, além de Las Casas. O corpo docente reagiu a essa violência. 80% demitiram-se. Essa página aqui. Temos entrando em um novo capítulo, capítulo 14. Demitidos e demissionários. Tem aqui uma abertura do capítulo com um trecho de poesia. Já não há mãos dadas no mundo. Elas agora viajarão sozinhas. Sem o fogo dos velhos contatos que ardia por dentro e dava coragem. Carlos Drummond de Andrade. Vou aqui agora para o Salmeron falando. A presença de tropas numa escola é repugnante, pois é a presença física da intolerância no lugar onde a tolerância deveria ser cultivada. No campus ocupado militarmente, as entradas dos edifícios eram guardadas por soldados, as reuniões proibidas, nem o agrupamento de 3 ou 4 pessoas para conversar era permitido. Os coordenadores ficaram impossibilitados de se reunir na universidade. Mas, como não podiam deixar de analisar o que estava ocorrendo, encontravam-se em casa de alguns deles, todos os dias. Sem informações oficiais, faziam conjecturas sobre o que poderia acontecer em seguida. Diante daquela inquietante situação absurda, tentavam prever qual poderia ser o absurdo seguinte. Com a experiência vivida em abril de 64, tínhamos pelo menos uma certeza. Se o reitor tomar a medida violenta de pedir tropas para ocuparem o campo da universidade e for ouvido por militares que atenderam seu pedido, haveria expulsões.
Mas de quem? E que motivo seria alegado? A personalidade do reitor, que os coordenadores tinham aprendido a conhecer, não deixava dúvida quanto a expulsões. A intranquilidade. A universidade passou a ser domínio militar. O reitor reunia-se com militares na reitoria ou até em seu apartamento, onde oficiais fardados eram vistos saindo e entrando. Naquela atmosfera tensa, o sentimento de segurança aumentava com rumores de que estavam sendo preparadas uma lista de pessoas que seriam expulsas. Ouviam-se boatos de que fulano já estava incluído nela, ou de que a demissão de Beltrano ainda estava sendo estudada. Jovens colegas e alunos procuravam os coordenadores em suas residências, em busca de notícias, perguntando com realismo se não haviam pessoas interessadas em acabar com a Universidade de Brasília. O processo mais razoável para resolver dificuldades numa instituição é o diálogo. Mas sem contato com o reitor, nem com membros do conselho diretor, não tínhamos com quem dialogar. Nosso isolamento era quebrado somente por jornalistas, que sempre conseguem informações. Com manifesta simpatia pela causa dos docentes, alguns nos telefonavam para contar o que sabiam e nos comunicavam nomes de professores que provavelmente seriam demitidos. Constatamos a posteriori que as notícias que nos davam eram corretas. O que era boato começou a tomar a forma de verdade. Jornais passaram a confirmar que haveria expulsões na universidade e que os nomes não eram ainda divulgados, porque para algumas pessoas havia divergência entre o reitor, que queria demiti-las, e autoridades militares, que não estavam de acordo com suas demissões. Isso de acordo com a Folha de São Paulo. Aqui uma notinha de rodapé. A atmosfera opressiva vivida pelos funcionários, docentes, estudantes e pelas famílias era comentada em Brasília, transparecendo em noticiários da imprensa. A Folha de São Paulo publicou nas vésperas da exclusão de 15 professores um artigo com um título: Crise na UNB, novas demissões podem ser anunciadas, que começava com os parágrafos. Intensa expectativa domina professores, alunos e funcionários na Universidade de Brasília. Ao se iniciar a semana para a qual foram anunciadas pelo reitor Laerte Ramos de Carvalho as medidas normalizadoras da vida universitária, que culminarão com a reabertura dos cursos, previstas para quarta-feira. Amanhã ou depois deverão ser divulgados os novos desligamentos de professores e funcionários, que, na opinião da direção da instituição, são os responsáveis pelo ambiente de perturbação na UNB. O campus continua fortemente policiado, enquanto os professores divulgam, desmentindo a comunicação da reitoria, divulgando pelos jornais durante todo o fim de semana. Reafirmam que, efetivadas as ameaças do senhor reitor, não será possível restabelecer o clima de tranquilidade e a normalidade da vida universitária, uma vez que tantos professores atingidos como seus demais colegas estarão impossibilitados de retornar às suas tarefas acadêmicas, com absoluta ausência do ambiente indispensável à atividade intelectual. Solidariedade dos docentes aos coordenadores em uma decisão grave. Deixa eu beber uma água aqui, faz uma pausa. Só um golinho para calibrar a voz. E ajeitar aqui. Cadê o tópico? Aqui. Solidariedade dos docentes aos coordenadores em uma decisão grave. Desde abril de 1964, estávamos expostos a pressões e a arbitrariedades. Contudo, mantínhamos a esperança de que nos deixassem tranquilos, quando soubessem do trabalho desenvolvido na universidade. Os fatos mostravam que nos enganamos. Entre as autoridades civis e militares não tínhamos interlocutores, com a disposição e a competência para analisar o que fazíamos. Chegara o momento em que deveríamos escolher com lucidez entre somente duas alternativas: aceitar as interferências externas ou recusá-las. Mas o único meio de recusá-las seria partir da universidade. Não havia outro. Mesmo se quiséssemos, com cinismo, deixar de lado a moral e a dignidade, seria ilusório pensar que a aceitação de expulsões arbitrárias poderia contribuir
para eliminar as tensões e restabelecer as condições normais da vida universitária. A experiência em todos os lugares do mundo mostra que não é assim que tais situações são resolvidas. Pessoas que exercem arbitrariedades, protegidas pelo poder, continuam a exercê-las cada vez mais, até serem excluídas de suas funções devido a injunções políticas fortes. Os coordenadores, que conheciam detalhes do comportamento das pessoas envolvidas e já tinham se exonerado de seus cargos, depois de muita reflexão, concluíram que Opa, me perdi aqui. Depois de muita reflexão, concluíram que, se fossem confirmados os rumores de expulsão de colegas, não haveria mais nada a fazer, e partiriam da universidade. Informaram dessa grave intenção aos colegas, pois seria inadmissível falta de respeito não preveni-los, a eles que participavam lado a lado das dificuldades do trabalho diário. Muitos resolveram então solidarizar-se com os coordenadores e também se exonerar, se eles partissem. As cartas de demissão foram redigidas, assinadas, retidas, todos aguardando a evolução dos acontecimentos. Em 18 de outubro, fomos informados por jornalistas amigos que o reitor tinha divulgado à imprensa os nomes de 15 docentes que expulsara. O reitor não comunicou aos coordenadores os nomes das pessoas que seriam demitidas. Foram jornalistas que tomaram contato com os coordenadores para informá-los. Em consequência dessa notícia, os professores enviaram ao reitor, no mesmo dia, os seus pedidos de exoneração. E como ele tinha transmitido a sua decisão à imprensa, não diretamente aos interessados, foram enviados também a jornais os nomes de quase 200 demissionários, publicados no dia seguinte, simultaneamente com o comunicado da reitoria que anunciava o desligamento dos 15 colegas. Com outros professores exonerando-se a seguir, o número dos que partiram espontaneamente da Universidade de Brasília chegou a 223. Os professores demitidos pelo reitor. No dia 19 de outubro de 65, os jornais publicaram a lista dos professores demitidos, revelada pela seguinte nota oficial distribuída pela reitoria. Abre aspas. O reitor Laerte Ramos de Carvalho, louvando-se na recomendação do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, no sentido de que se tome todas as medidas que considerem necessárias à reabertura dos cursos e à normalidade da vida universitária afetada pela greve iniciada por professores e instrutores, com posterior solidariedade dos estudantes, determinou ontem as seguintes providências: rescisão dos contratos de trabalho dos professores associados Roberto Pompeu de Souza Brasil, Jorge da Silva Paula Guimarães e José Reinaldo Magalhães, do professor assistente Rodolfo Azi, dos assistentes Flávio Aristides Freitas Tavares, Carlos Augusto Calou e Luiz Fernando Victor, e dos auxiliares de ensino Alberto Gambirásio, José Geraldo Grossi e José Sepúlveda Pertence. Retorno aos órgãos de origem do poder público dos professores titulares Antônio Rodrigues Cordeiro, Antônio Luiz Machado Neto e Eduardo Enéas Gustavo Galvão, e do professor associado L. Pontes. Cancelamento da bolsa de estudos do instrutor Rubem Moreira Santos. Antônio Cordeiro, fecha aspas, Antônio Cordeiro Machado Neto, Antônio Cordeiro Machado Neto e Pompeu de Souza Brasil ocupavam cargos de coordenadores até poucos dias antes, e Eduardo Galvão também era ex-coordenador. Além desses 15, já tinha sido promovido o retorno do Ministério da Educação do assistente Roberto Las Casas, de maneira que o reitor Laerte Ramos de Carvalho, um mês e meio depois de ter assumido o cargo, desligou 16 docentes da Universidade de Brasília. Para completar o quadro, foi por intermédio da notícia enviada aos jornais que nossos colegas souberam que tinham sido demitidos. A carta oficial foi-lhes entregue 2 ou 3 dias depois, em suas residências, por um funcionário da reitoria, acompanhado de 2 policiais, como se fossem tratar com malfeitores. Os termos empregados pelo reitor deixavam claro a disciplina